Olha só, gente, o Podemos convidou o deputado federal cassado Deltan Dallagnol para assumir uma função lá no partido. O cargo oferecido é em área responsável pela formação de novas lideranças políticas da legenda. Lembrando que, para a corte, o ex-procurador cometeu irregularidades ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda era alvo de processos disciplinares. As leis da ficha limpa e também da inelegibilidade não permitem candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar de punições. No início desta semana, a direção da Câmara confirmou a decisão do TSE. O Podemos não detalhou qual salário foi oferecido a Deltan para o cargo na estrutura do partido. Como deputado, o Deltan Dallagnol estava recebendo cerca de R$40 mil mensais, o que equivale ao salário de cada um dos 513 parlamentares da Câmara Federal. Como é que vocês veem a atuação política do Deltan agora? Acho que pode ser importante essa atuação na fundação. Imagino que seja um cargo ligado à fundação do Podemos, né? Todos os partidos brasileiros têm uma fundação por lei que tem o objetivo de trabalhar em formação de quadros e na construção de programas de governo. Como a gente sabe, infelizmente, a maior parte dessas fundações não servem para nada, ficam lá de cabide de emprego, porque tem um orçamento obrigatório, segundo a lei, né? Parte do fundo partidário vai para financiar essas fundações que fazem esse tipo de trabalho. Na prática, a maioria dos partidos dá emprego lá para políticos que não foram eleitos, mas não desempenham um trabalho concreto. Eu acredito que o Deltan, nessa função, vai desempenhar um trabalho efetivo e acho que é importante. Eu acho que a Lava Jato, de alguma forma, representa uma parcela da sociedade brasileira, uma forma de pensar a política que é legítima e precisa estar representada partidariamente. Então, eu vejo com bons olhos que o Deltan se dedique a formar quadros, a fazer um trabalho de formação política nesse sentido. Eu acho até que isso deveria acontecer com as outras ideologias. É que muitos partidos não têm ideologia nenhuma. Ele está inelegível até 2031, é isso? 2031. Preciso checar São 8 anos. Prazo. É isso mesmo. Até 2031 não haverá a possibilidade de nenhuma candidatura do Deltan a nada. Mas o mínimo que pode acontecer com uma injustiça dessas, que claramente a gente viu, e já falamos aqui várias vezes sobre esse tema, houve um erro da justiça, porque a justiça desrespeitou a jurisprudência, desrespeitou até mesmo aquela interpretação da lei que era mais convencional. Então o mínimo que poderia acontecer é ele ter essa valorização por parte do partido. E ele tendo esse papel importante dentro do partido, também dá visibilidade para ele poder continuar falando, defendendo as ideias que ele defende, ideias de combate à corrupção, como nós podemos transformar o nosso sistema jurídico em um sistema jurídico que realmente vai punir aqueles que cometem crimes e desrespeitam dinheiro público, e ele continua tendo voz. Como a gente até fala aqui do Bolsonaro, se o Bolsonaro se tornar inelegível, espero que não aconteça, mas se ele se tornar inelegível, ele será um grande cabo eleitoral, talvez o maior do país. O Deltan também continua sendo um grande cabo eleitoral, porque as pessoas confiam nele, ele não perdeu o mandato porque cometeu algum crime, fez algo de errado, não. Ele perdeu o mandato, na minha opinião, por uma perseguição política, e por ter perdido o mandato por essa perseguição política, ele continua tendo a admiração dos paranaenses e continua tendo uma importância na formação de novos quadros. Muito bem, gente, deixa eu fazer uma rápida pausa para você que está no rádio nos acompanhando, são 11h24. Antoninha, como é que você acha que é a função hoje do Deltan no debate público? Onde ele vai se colocar ali? Porque partidariamente acho que fica claro, mas e politicamente? Ele vai ser uma figura importante? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Tornarem o cara inelegível até 2030, olha, eu não sei, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras e é bom que eu não tenha mesmo para não sair daqui mais prejudicada do que já tentam me prejudicar por aí, né? Cara, a sensação de impotência, de injustiça e de sacanagem. A quantidade de gente com a ficha suja que está no comando desse país e nada acontece. Olha, eu prefiro falar das besteiradas que a gente estava falando aí, das bizarrices, né, das GQs da vida, porque pelo menos a gente se diverte, porque esse tipo de assunto desperta em mim um sentimento de impotência, de injustiça, e eu quero vomitar, e isso me traz problema. Eu não sei, eu acho que vai chegar uma hora que o Deltan vai se cansar disso tudo, entendeu? Pode ser que agora no furor, né, das emoções, da sensação de injustiça, pode ser que ele aceite.
e seja muito presente na justiça, mas então ele não tem... A pergunta aqui que eu preciso fazer para vocês, menino, que eu realmente estou por fora disso, o Deltan não pode voltar ao cargo dele de antigamente no judiciário? Não pode. Ele se demitiu, né? Ele renunciou ao cargo. Mas ele não posso fazer um paralelo? Ele pode, como advogado, ou fazer um novo concurso, alguma coisa... Como advogado, ele pode. Fazer um novo concurso, eu também não sei, eu preciso verificar, porque há restrições, principalmente em relação à inelegibilidade. Só fazendo um paralelo aqui, quando a Dilma sofreu o processo de impeachment, que foi um processo legítimo, porque houve crime de responsabilidade fiscal, a Câmara abriu um processo que era um processo legítimo e ela teve seu mandato cassado. Era constitucional, estava na lei, que quando um presidente perde o mandato por meio de impeachment, ele fica inelegível. O que aconteceu? O ministro Lewandowski foi lá, desmembrou a cassação da Dilma, fez uma votação em paralelo lá e permitiu que a Dilma pudesse se candidatar, permitiu que a Dilma pudesse disputar a eleição, ou seja, passou por cima ali dos precedentes para que a Dilma pudesse disputar uma eleição. A Dilma não tinha popularidade, não é à toa que perdeu a eleição para o Senado. O Deltan tem a popularidade, mas não pode se candidatar, mesmo não tendo feito nada de errado. Mas ele pode, por exemplo, prestar um concurso novamente para promotor? Não, isso a gente não sabe falar. Nós temos que verificar. Por isso que eu tô a gente vai perguntando. apurar e traz essa informação. Há de ter uma brecha, aí se eu fosse o Deltan com a experiência dele, a experiência da família... Vai abrir hamburgueria? Semana que vem a gente chama o Deltan Dallagnol e eu acho que há um debate jurídico sobre a elegibilidade para as próximas eleições. Eu acho